Proteção metálica. No vídeo anterior, nós falamos sobre corrosão. Agora eu vou falar um pouco sobre como proteger o ferro da corrosão, da oxidação. O primeiro caso é o metal de sacrifício. Metal de sacrifício é um metal que a gente coloca em contato com ferro. É ele que vai oxidar no lugar do ferro. Para um metal atuar como um metal de sacrifício, ele deve ter o potencial de redução menor que o potencial de redução do ferro. Claro, né? Porque é o metal de sacrifício que tem que oxidar. Nesse sentido, o potencial de redução do metal deve ser menor que o potencial de redução do ferro. Quero proteger o ferro. O que eu faço? Posso colocar em contato direto com ele ou não. Não precisa ser um contato com ele direto. Um metal com potencial de redução menor que o do ferro. Nesse caso, o magnésio, por ter um potencial de redução menor que o do ferro, ele pode ser que o magnésio e aqui o ferro. Ele pode ser o metal de sacrifício do ferro, ou seja, ele vai oxidar no lugar do ferro. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui é um casco de navio e aqui eu tenho um pedaço de magnésio preso ao casco do navio. Nesse caso, quem oxida aqui é o magnésio, porque o potencial de redução do magnésio é menor que o potencial de redução do ferro. É claro que é preciso manutenção, trocar de tempos em tempos, mas quem vai oxidar vai ser o magnésio e não o ferro. Legal? Agora a ideia do metal do sacrifício não necessariamente precisa ser do ferro. Se eu quiser proteger um outro metal, por exemplo, eu quero proteger o magnésio. Então é só colocar em contato com ele direto ou não, algum metal com potencial menor do que do magnésio. Mas a ideia do metal do sacrifício é essa. É usar um metal para oxidar no lugar do outro. Legal? Olha só esse outro exemplo. Aqui eu tenho um prego. Em volta do prego tem um fio de cobre. O que está acontecendo aqui? Quem está oxidando aqui? O prego de ferro ou o cobre? Vamos olhar os potenciais. Pelos potenciais, o ferro tem um potencial de redução menor que do cobre. Então, quem está oxidando aqui é o ferro. É o ferro que atua como metal de sacrifício do cobre. Tá? Essas cores aqui, esverdeada, é o indicador que foi adicionado ao meio. E esse indicador ele muda de cor na presença de íons, ferro 2 ou ferro 3. Aí dá essa coloração. Mas mostra que quem está oxidando aqui é o ferro, porque ele tem o potencial de redução menor que do cobre. Ok? Então, nesse caso, o ferro atua como metal de sacrifício do cobre. Uma história interessante é que isso aconteceu na Estátua da Liberdade. A cobertura da Estátua da Liberdade é de cobre. É esverdeado. Na verdade, o cobre ele é vermelho, porque na verdade é carbonato de cobre que tem lá. E a estrutura da Estátua da Liberdade é de ferro. A estrutura interna, a parte de dentro da Estátua da Liberdade, é de ferro. Então, o que estava acontecendo? A oxidação do ferro. Claro que isso teve um reparo e tal,
Mas um caso interessante, né? A estrutura que é de ferro, sendo o metal de sacrifício da cobertura, tá? Uma outra forma de proteção é o ferro galvanizado. O que é o ferro galvanizado? É o ferro revestido por uma camada de zinco. Então, isso aqui é uma camada de zinco. E essa parte aqui de dentro, o ferro. Que é um prego. Isso é uma representação de um prego. Está aqui então o ferro. É o aço, revestido por essa camada de zinco. O zinco protege o ferro de duas formas. Primeiro, que ele serve de uma barreira física mesmo, entre o contato do ferro com o oxigênio. E se por acaso parte dessa barreira desaparecer, o zinco ainda atua como metal de sacrifício do ferro. O potencial do zinco é menos 0,76 volt, e do ferro é menos 0,44 volt. Então o zinco, além de ser uma barreira, atua também como metal de sacrifício do ferro. E aqui eu tenho um exemplo, né? Um monte de parafusos que são recobertos com zinco, ok? E um caso muito interessante é o do alumínio. Se a gente olhar para os potenciais, o alumínio tem um potencial muito menor do que do oxigênio e água, né? Alumínio, oxigênio e água. Por que então o alumínio é um material tão resistente? E a explicação é o seguinte: o alumínio ele oxida sim na presença de água. Só que ele forma um óxido de alumínio. Então o alumínio aqui uma barrinha de alumínio. E esse alumínio na presença de oxigênio e água, esse alumínio na presença de oxigênio e água, ele forma um óxido de alumínio, Al2O3. O óxido de alumínio ele fica aderido ao alumínio, criando uma camada protetora aqui. E é por isso que o alumínio acaba ficando resistente. Porque, na verdade, em volta dele existe uma camada protetora de óxido de alumínio. E aqui eu tenho alguns caldeirões de alumínio, só como objeto ilustrativo, né? Tá bom? É isso aí. Faça o próximo exercício.